Galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar sobre filosofia e religião. Muitas pessoas dizem que quem tem alguma religião não pode fazer filosofia. Eu ouvi muito isso, muito isso. Congregava numa determinada religião, numa igreja, e quando eu falei uma vez, quando eu era bem jovem, que eu ia cursar filosofia, me disseram: tá louco, cara? Falei: por quê? Tu vai virar ateu, a filosofia vai confundir a tua cabeça, cara. Eu falei: como assim? Me encheram a cabeça tal, ao ponto de fazer, na época, de eu desistir de cursar filosofia. E daí você vai vivendo, vai amadurecendo tal, e quando você se deixa amadurecer, não ficar com os olhos vendados com os outros te guiando da forma que querem, te manipulando e te fazendo uma lavagem cerebral, você começa a ver que a realidade é outra, entendeu? Que a filosofia, assim até mesmo como a religião, no início tal, ela abre a tua mente para uma realidade. É, a filosofia ela te dá diversas visões sobre determinados assuntos que você começa a pensar com a razão e a lógica e te faz questionar, te faz refutar e te faz chegar a uma resposta convincente e muitas vezes não tão convincente, mas mais próxima da realidade. E quando eu comecei a fazer isso, porque eu sempre fui curioso, sempre gostei de ler e ver sempre todos os lados antes de ter uma ideia X de determinado assunto, eu vi que a realidade era totalmente outra e que realmente a religião estava preocupada que eu soubesse o que de tão errado tem nas religiões, não só na qual eu estava, como nas demais. Eu não sou marxista, mas hoje eu entendo um pouco porque Marx dizia que a religião é o ópio da humanidade. Eu não sou contra a religião, não vou dizer aqui que eu quero que acabe com as religiões, porque eu sei que tem um processo legal da religião no que diz respeito a pessoas que às vezes estão perdidas, estão com um casamento caindo, né, se perdendo aí, e pessoas dependentes químicas, em que as igrejas, nas mais variadas as religiões, ajudam essas pessoas. Então eu acho que para um processo inicial para pessoas que estão perdidas, a religião ajuda muito o Estado e ajuda muito essas pessoas a se aproximar de Deus. Não sou ateu, né? Mais tarde comecei a cursar filosofia e não virei ateu por isso. Continuo convicto na minha crença em Deus e te digo mais, muito mais convicto na existência de Deus do que quando estava na religião, porque a religião muitas vezes ela começa a pregar um Deus diferente daquilo que eles dizem que a Bíblia ou outro livro sagrado qualquer dizem que Deus começa a impor muitas realidades fantasiosas ou de interpretação errônea da palavra e começa a usar isso como uma doutrina, um dogma religioso, que através dessa narrativa os fiéis que são submissos aos seus líderes acreditam simplesmente através de uma narrativa, de um conto, de um testemunho, sem questionar, sem perguntar o porquê, até porque se você questionar você vai ser considerado um rebelde. Muitas vezes eu questionei dentro da igreja, eu tinha trabalhos, comecei a questionar, comecei a perguntar e vi que muitas coisas eram fora da realidade, daquilo que o próprio livro sagrado dizia que era errado, enfim, e você não podia questionar, você era o rebelde, você era isso, você era aquilo. Daí eu comecei a ver de fato que a religião ela vive aquilo que ela quer, ela prega os seus dogmas, ela é para manter o fiel ali submisso realmente àquelas práticas muitas vezes contrárias à escritura, que não tem nada a ver, porque Deus ele nos deu uma inteligência, nos deu um pensamento para nós podermos voar, para nós podermos andar com um raciocínio lógico, amando o próximo, fazendo bem, e assim sendo nós cumpriremos os mandamentos, sem ter a necessidade de ficar preso a uma religião, sem ter necessidade a contar e falar tudo que você vai fazer, decidir para um líder religioso, sem ter a necessidade de você ter que dar sempre uma parte daquilo que você tem com o teu suor
para a igreja, enfim. Então, você começa a ver por esse lado, você começa a ver o quanto tempo você perdeu com fantasias religiosas. Como eu disse agora há pouco, não sou ateu, não virei ateu por estar cursando filosofia, né? Tem filósofos ateus? Tem pessoas que estão cursando filosofia que são ateus? Tem, assim como tem pessoas que estão cursando medicina, física e outras áreas que eu poderia citar aqui que também são ateus. Então não tem nada a ver, até porque quem diz isso não entende nada de filosofia, porque se você for estudar Santo Tomás de Aquino, né, e através das 5 vias tomistas, você vai ver que pela razão, né, deixando a fé de lado ali um pouquinho, mas pela razão você consegue provar a existência de Deus. Se você não sabe, aí procura no Google as 5 vias tomistas, você vai se surpreender com a revelação pela razão de Tomás de Aquino, onde através de 5 pontos ali cruciais ele prova realmente a existência de Deus. E é maravilhoso, a filosofia te proporciona isso. Porque como que você vai falar para um ateu, por exemplo, da palavra de Deus, da Bíblia, do Corão, ou qualquer outro livro sagrado, eles não acreditam. Mas quando você começa a ter um raciocínio mais lógico, assim, algo mais racional, e que você começa a usar dessa inteligência para mostrar a realidade mesmo do Deus que gera tudo isso, que criou tudo isso, porque todo ser tem uma causa, então você começa a ver o quão fantástico é a filosofia, sabe? Ela te abre a mente, ela te dá vários pontos assim para você poder refletir, pensar e você fazer a tua própria filosofia dentro daquilo que você teve a revelação através da razão. A fé é importante? Lógico que a fé é importante. É um sentimento maravilhoso que te traz esperança, que te dá um novo ânimo de seguir em frente, de acreditar num milagre, enfim. Mas quando você começa a enxergar as coisas também pela razão, você começa a ser liberto de várias coisas, de várias, e eu não estou agora nem falando de religião, mas de várias outras coisas que você tinha convicção que era assim e você começa a pensar pela razão, pô, estava errado. Por isso que os filósofos diziam e dizem que nós, quando estamos cursando filosofia, nós não podemos pensar com o coração, porque nós vamos ser confrontados com muitas realidades, qual nós achávamos que era assim, assado, e não é assim. Não é assim. Então a filosofia é sensacional, é maravilhoso. Você que tem vontade de cursar filosofia, não caia nesse conto aí que dizem. Se você é ateu por convicção, né? Quem sou eu para dizer para você não ser ateu, né? Mas até porque não tem que sempre ficar provando que Deus existe, assim como o ateu também não tem que ficar provando que Deus não existe. Mas você que é cristão, você que acredita em Deus, você que tem uma religião, não pire nessa utopia que dizem aí que se você fazer filosofia você vai pirar o cabeção. Não, você vai abrir mais e mais a sua mente de uma forma muito grande, né? Seus conhecimentos vão ser ampliados e quando você juntar tudo aquilo que você já tem de conhecimento com o conhecimento filosófico e também se você tiver conhecimento da ciência, você juntar tudo isso, você vai ver o quão fantástico quão maravilhoso a filosofia e, enfim, eu só posso dizer que infelizmente eu perdi muito tempo acreditando nessa fantasia aí que diziam que não, filosofia e religião não caminham junto. Hoje eu vejo que Tomás de Aquino foi filósofo, Santo Agostinho, e outros filósofos grandes aí eu poderia citar, vários outros, mas as pessoas se concentram naqueles aí que dizem que são contra a religião. Eu hoje não acredito, não tolero intolerância religiosa, não tolero preconceito, e acho que isso está muito dentro das religiões, que prega o amor, que prega o respeito ao próximo.
E quando você vê que isso não tem dentro das religiões, e se fala que tem uma mentira que não tem, tem entre eles. Tem entre eles e para aqueles que eles querem ganhar para eles. Mas para aqueles que pensam diferente deles, há um desprezo, há uma divisão, uma separação, né, das pessoas da luz e das trevas, a quem eles consideram das trevas. E quem não pensa como eles são considerados rebeldes. Quem que os questionam. Se você pegar toda a história aí da religião, né? Enfim, muitas pessoas foram mortas por simplesmente a religião dizer que era bruxa, era isso, era aquilo, sabe? De uma forma assim inaceitável. E ainda bem que Deus é misericordioso e crê que muitas vezes perdoa pela ignorância as pessoas. Então, gente, um abraço a todos, fique com Deus, até a próxima, se assim Deus nos permitir.